8 horas mais 33 minutos. E estamos recebendo aqui o nosso secretário de Educação, não é, o Norberto Júnior, não é? O Norberto Júnior, a gente já manda as boas-vindas para ele aí, aqui na nossa programação, viu, secretário? Só a gente passando aqui, né, as informações, o Norberto Júnior, Norberto Francisco de Barros Júnior, ele é graduado em Geografia, especialista em Administração Educacional e em Sistema de Gestão Integrada e mestre em Geografia. Já atuou como diretor de ensino, coordenador pedagógico e pesquisador e também professor. Estamos recebendo no nosso estúdio Norberto Júnior. Bom dia, Norberto. Bom dia a todos do programa Bom Dia em Pojuca. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando deste momento com vocês e podendo dialogar sobre educação, que é um processo tão importante na vida de todo cidadão. Verdade, Norberto. Muito bem. Márcio, bom dia, Márcio. Bom dia, meu xará Márcio Lima. Bom dia ao professor Norberto Júnior, a quem eu agradeço pela gentileza em poder participar dessa entrevista. E bom dia também aos internautas que estão acompanhando o programa Bom Dia Pojuca. Ok, Márcio, vamos lá com as rodadas de perguntas, né? Aquele bate-papo bem bacana que a gente sempre apresenta para os nossos rádio ouvintes. Vamos sim, vamos começar, professor, com um assunto que está, digamos, bem fresquinho aí nas ruas, que foi a questão da falta de energia na tarde de ontem lá na Fajoca. Eu gostaria que o senhor explicasse esse episódio e aproveitasse para falar sobre a reforma da Escola Municipal Aderbal Jurema. Bem, o problema que aconteceu ontem foi exatamente a suspensão da energia, né, na instituição. Como eu tinha falado ontem para vocês, foi um problema de ordem interna administrativa, mas que já foi sanado e hoje a Fajoca já está funcionando de forma regular. Os alunos do Colégio Aderbal Jurema se encontram neste momento tendo aula no prédio da instituição, mas até o final de agosto, início de setembro, nós vamos poder fazer a transferência. Esses alunos vão poder retornar para o seu local de origem, para a sua escola, sua sede, recebendo a escola completamente reformada. A escola está passando por um processo de requalificação, uma intervenção muito forte, em razão das condições em que nós encontramos a escola o ano passado. Durante o meados do ano anterior, nós, ao receber a escola, nós percebemos que parte da coberta da escola estava comprometida, fizemos uma intervenção parcial e agora, no mês de janeiro desse ano, nós pedimos para que a Secretaria de Infraestrutura fizesse uma avaliação, bem como a Defesa Civil. E realmente o caso era extremamente comprometedor, colocando em risco a vida não apenas dos alunos, mas dos funcionários, dos professores, de toda a comunidade escolar. Então, por orientação da própria Defesa Civil, ela foi interditada e, após uma avaliação da infraestrutura e da própria Secretaria de Educação, foi, juntamente com a gestão municipal, a prefeita Célia Salles, tomamos a iniciativa de fazer uma intervenção na escola. Então, provavelmente, o trabalho está transcorrendo dentro do período, do prazo previamente estabelecido, e agora, no mês de agosto, até o final de agosto ou início de setembro, estaremos retornando com toda a comunidade escolar, recebendo a escola de forma requalificada. Para nós é uma grande satisfação poder devolver aquele prédio a toda a comunidade, sabendo que é um prédio que tem uma história onde muitas pessoas passaram por lá, estudaram, foram gestores, professores. Então existe uma relação de identidade muito grande com o prédio. E isso daí, com certeza, será um momento muito especial na vida do povo ipojucano. Com certeza, secretário. Secretário, eu gostaria que o senhor fizesse um balanço da área da educação durante o seu período frente a essa pasta. Bom, inicialmente eu gostaria de dizer que eu iniciei como secretário executivo, juntamente com o professor Romero Salles, no mês de maio do ano passado, no início da gestão. E em outubro eu assumi exatamente como titular da pasta.
Ao longo desse período, né, várias ações elas foram desenvolvidas. Quando nós falamos de gestão educacional, nós falamos de várias dimensões da gestão, né? Dimensão, por exemplo, administrativa, dimensão financeira, dimensão jurídica e a pedagógica. Nós entendemos que todas essas dimensões, elas convergem exatamente para a dimensão pedagógica, que é a alma da rede de ensino, é a alma da escola, é aquilo que é essencial para promover exatamente o papel da educação, que é a transformação social. E ao iniciarmos o trabalho, no início da gestão, nós tivemos a preocupação de nos apropriarmos da realidade da gestão da educação de Pojuca. Houve algumas dificuldades pela ausência exatamente de informações, de dados, que foram sendo coletados de modo gradual. E a partir daí fomos também identificando as dificuldades que existiam na rede, ouvindo os segmentos, ouvindo toda a sociedade, porque a educação, como um processo muito amplo e extremamente importante, ele é obrigação do Estado, mas ele deve ser promovido com a participação efetiva da sociedade, né? E a gestão do Novo Tempo, ela traz exatamente essa marca de ouvir, de poder participar ou envolver a sociedade no processo de participação da educação e da gestão como um todo. Então, nós abrimos o diálogo com os órgãos representativos de classe, dos profissionais da educação. Nós reestruturamos os conselhos do Fundeb, o Conselho de Alimentação Escolar, o Conselho Municipal de Educação, porque esses conselhos eles não tinham legitimidade, então nós reestruturamos os conselhos. Estamos agora promovendo exatamente um momento formativo para esses conselheiros, que está ocorrendo desde o primeiro sábado do mês de julho até o sábado, dia 28. Nós tivemos aí também a escuta dos estudantes universitários, porque havia muitos problemas de superlotação nos ônibus, de falta de estrutura em alguns ônibus, de ar-condicionados que quebravam, ônibus que ficavam paralisados durante o percurso. Então, nós paramos para escutar. E uma coisa que me surpreendeu naquele momento é que os alunos disseram que pela primeira vez estavam sendo escutados, tinham tido a oportunidade de estar na Secretaria de Educação para serem escutados, porque todas as vezes que a Secretaria se reportava para eles, era exatamente para entrar no ônibus e dar apenas as determinações, as normas que deveriam ser cumpridas. Então, nós procuramos escutar esses alunos, fazendo as intervenções necessárias no transporte universitário, fazendo um recadastramento, melhorando o acesso a esses ônibus, reestruturando as rotas para que pudesse haver um atendimento melhor. E hoje esse grupo de representação de alunos, eles estão participando junto com a diretoria administrativa, gerência de transportes, da discussão de normativas, de como bem utilizar esse transporte, para que os direitos eles sejam respeitados, para que todos os alunos possam ser transportados, possam fazer um bom uso desse transporte sem problemas, sem nenhuma dificuldade, né? E com mais comodidade, com mais conforto e com mais segurança também. Procuramos também dialogar junto às outras secretarias para poder realizar um trabalho intersetorial. A educação não caminha sozinho, né? A educação caminha exatamente com todas as outras secretarias. Depende da infraestrutura, depende exatamente da Secretaria de Saúde, depende da assistência social. Então, nós procuramos juntos fazer uma articulação, como, por exemplo, Secretaria de Defesa Social, todas as outras secretarias que têm uma relação direta com os processos formativos, seja da juventude, seja atendimento às famílias, aos pais dos alunos, à comunidade de modo geral. Nós procuramos estabelecer essas parcerias. Procuramos também dar continuidade ao trabalho de requalificação dos prédios, né, das escolas, tanto urbanas como do campo, entendendo que geralmente há uma tendência, uma cultura de se dar uma atenção mais voltada para as escolas, no caso urbanas, e aí nós estamos tendo uma preocupação muito grande em dar essa atenção também para as escolas rurais, procurando fazer a manutenção dessas escolas,
requalificando outras e dando continuidade às obras que nós encontramos, não é, do período da gestão anterior e da gestão interina, né? Fizemos também a implementação do pré-vestibular. O pré-vestibular aqui no município de Pojuca, ele atendia um número de jovens de forma intensiva, né? E nós procuramos mudar o formato de atendimento. Nós estamos atendemos o ano passado, estamos atendendo esse ano, jovens que fazem opção tanto pelo ensino regular, ou seja, pelo formato regular do pré-vestibular, que acontece de segunda a sexta, como também nos finais de semana, né? Buscando dar esse atendimento aos alunos. E ao concluir o período, que é um período do Enem, onde eles fazem a prova, posterior a essa preparação que foi feita diretamente para o Enem, para, no caso, vestibular de instituições privadas, nós fizemos também um momento de atendimento e de orientação e de preparação para os alunos que estavam inscritos para fazer o IFPE. Então, esse trabalho ele aconteceu até as vésperas do vestibular do IFPE. Fizemos aí um incentivo e procuramos apoiar os projetos que existiam dentro das escolas, como, por exemplo, o Clube do Xadrez. Em Camelo tem sido destaque isso. Verdade. E uma aluna nossa, a Nicole, de 12 anos, ela está representando o Brasil, agora em dezembro, lá no Peru. Representando não apenas o Brasil, mas a América do Sul. Então isso para nós é um orgulho, saber que nós temos talentos e que esses talentos muitas vezes dependem unicamente da motivação, do apoio, do incentivo dado a partir da escola, né? Também nós procuramos envolver a comunidade escolar na composição do desfile cívico. Nós fizemos um desfile cívico ano passado e esse ano também vamos repetir essa mesma estratégia de que os alunos pudessem ser coautores dos enredos das escolas, criando exatamente o concurso de redação. O tema do ano passado foi exatamente Brasil, o país com que sonhamos, né? E os alunos puderam descrever que Brasil eles sonham, né? É algo semelhante que a televisão tem feito hoje, a partir dos telejornais, né? Então, naquele momento nós fazíamos isso com os alunos, colocando os alunos a destinarem por meio de suas redações, a expressarem suas ideias, qual é o país dos seus sonhos. E isso tudo serviu para composição do enredo das escolas, né? Esses alunos, as melhores redações, elas foram selecionadas e esses alunos foram homenageados junto com seus pais, seus familiares, durante o desfile em cada comunidade. Uma outra ação de grande importância foi exatamente o apoio aos projetos pedagógicos vivenciados dentro das escolas e também as atividades extraclasse, né? Então, aqueles professores que realizam suas atividades fora da sala de aula. Isso é importante porque o espaço da sala de aulas é um locus privilegiado, mas não é o único. Então, outros espaços complementares à prática pedagógica, eles são importantes e precisam também ser realizados. E aí, tantas outras ações, como, por exemplo, a formação em serviço para a rede de profissionais, né? Participação dos profissionais nossos em seminários de grande porte aqui no município de Pojuca, onde nós podemos possibilitar aos nossos educadores e demais profissionais palestras, né, conferências com pensadores não apenas do Brasil, mas do mundo, como Antônio Nova, como Anne-Marie Chartier, a francesa, né? Trouxemos também aqui o Celso Vasconcelos, o Cipriano Luquezzi recentemente, Viviane Mosé, Celso Nunes, tantas pessoas que puderam discutir pensamentos, resultados de suas pesquisas com os profissionais, né? E agora há pouco nós realizamos a abertura do semestre letivo, na segunda-feira, e veio para cá discutir conosco exatamente a Emília Cipriano e o professor César Calegari, né? Que é uma das maiores autoridades sobre a Base Nacional Comum Curricular no nosso país. Então, assim, foram muitas as ações, implementação de programas, como PENAICs, com socialização de experiências, diálogo também com representação do comércio local, porque as escolas recebem
recursos do PDDE, através do PDDE. E o nosso objetivo é que o comércio local ele esteja preparado de acordo com os requisitos estabelecidos pelo MEC, para poder as escolas adquirir esse material no comércio, uma forma de fomentar o comércio, de oportunizar a dinâmica, a circulação de capital também no comércio. Então nós estamos procurando dialogar com todos os segmentos, de modo que as pessoas se sintam partícipes, não é, do processo de gestão e ao mesmo tempo de educação do nosso município. Tem sido essas algumas ações que nós podemos pontuar e tantas outras que nós vamos poder discutir ao longo do nosso diálogo. Ok, professor. Aqui no nosso painel interativo, a gente tem a participação dos internautas e o Aladir Fernandes, ele pergunta: bom dia, qual o maior desafio que você enfrenta? Nós podemos dizer que vários, a educação não tem somente um desafio, né? Hoje a educação ela precisa ser desenvolvida de modo que a gente alcance aqueles resultados. Eu acho que o grande desafio hoje não é apenas da educação de Pojuca, mas da educação brasileira, né? É a gente poder proporcionar uma educação de qualidade, envolvendo a família dentro do processo educacional. Família e escola são duas bases imprescindíveis para o processo formativo. A escola, ela apenas complementa aquela base que é dada pela educação dentro da família. E quando família e escola estão desarticuladas, estão desintegradas, então isso realmente não funciona. Então eu acho que o grande desafio é a gente promover essa integração maior, aproximando escola, família, comunidade escolar, para que de fato a escola ela possa cumprir o seu papel, que é de promover com qualidade, né? Não apenas o acesso, mas a permanência e o sucesso do aluno no seu ambiente. Ok, tem a rodada de perguntas, Márcio. Eu vou aqui fazer a pergunta ao secretário. Como é que está sendo realizado o trabalho da secretaria em relação ao transporte escolar municipal e o transporte universitário? Bom, nós temos o atendimento dos estudantes, tá certo, do ensino regular, ou seja, da educação básica, né? Porque o transporte municipal ele atende aos níveis de escolaridade, inclusive até a última etapa da educação básica, que é exatamente o ensino médio, em parceria com o Estado. E temos o transporte universitário, né? Esse trabalho ele tem sido feito pela gerência de transporte com muito afinco, com muita responsabilidade, com muito cuidado e também com muita escuta de todos os segmentos que utilizam desse transporte, tanto dos pais como também dos alunos, né? De todos que têm um envolvimento e uma participação direta como usuários desse transporte. Nós temos atualmente a média de 70 rotas que atendem aos alunos da zona rural e também dentro dos espaços urbanos do município. Rotas que perpassam também dentro de área como circular, né, que são rotas novas que existiam e que foram implementadas agora. E temos ainda as rotas universitárias, que atendem aproximadamente mais de 2.000 alunos, que se deslocam para o centro de Pojuca, para cidades muito próximas e também para Recife, né? Então, esses alunos são alunos de curso superior, são alunos também de cursos técnicos, que utilizam de segunda a sexta-feira e até o sábado esse transporte universitário. Então, o transporte hoje, no município, ele atende a um universo que extrapola, né, a nossa dimensão no âmbito municipal. Ele consegue também atender aos alunos que se deslocam para outras cidades em busca de seu aperfeiçoamento, de sua qualificação. O que temos feito atualmente é procurar, na verdade, atender da melhor maneira, e para isso nós estamos ouvindo esses estudantes, ouvindo os pais, discutindo com eles normas, como nós podemos melhor otimizar esse transporte em favor de um desenvolvimento profissional e de qualificação de todos.
Eu vou aqui no painel, a Ladi Fernandes, ela faz uma pergunta aqui para o secretário. Na sua ótica, o que falta para a educação do Ipojuca? Manda beijos e também abraço a todos. Quero agradecer, então, a professora Ladi, né? Posso reafirmar, né, que não só um aspecto, ele falta, mas eu acho que vários aspectos, eles precisam ser melhorados. Eu já destaquei, que é exatamente a interação da família e escola. Outro ponto é a gente promover cada vez mais, não é, melhorar, no caso, a aquisição, não é, a estrutura física das nossas escolas, dando melhor comodidade para os professores, fornecer ainda mais recursos de ordem tecnológica para acompanhar aí toda essa geração do mundo da tecnologia, não é? Ou seja, contextualizar mesmo nossas escolas dentro de uma realidade, vamos dizer assim, tecnológica, de uma realidade curricular pela qual o Brasil está vivendo. Hoje, por exemplo, foi lançado recentemente a BNCC aqui no Brasil, que é um parâmetro para que cada município possa implementar seus currículos. No caso de Ipojuca, nós não temos o que implementar, porque nós não temos um currículo próprio. Então, para nós, é importantíssimo o processo de construção, que é um desafio para nós, tá? Então, nós estamos vendo exatamente toda uma estrutura de como realizar essa discussão, onde o professor ele vai ser a peça fundamental para que efetivamente ele possa definir, juntamente com a comunidade, aquilo que é importante no processo de aprendizagem dos alunos. Então, eu acho que a elevação da qualidade, ela passa também por isso. Então, o currículo, como eu falei agora há pouco, ele vai definir não apenas conteúdos, mas ele também vai dar parâmetros para que a gente possa melhorar a estrutura física, ele possa melhorar exatamente a aquisição de recursos de ordem tecnológica, de recursos pedagógicos nas escolas. Ele vai exatamente definir parâmetros para avaliar. Eu acho que isso vai ser um legado. Se nós conseguirmos, porque todos os municípios terão até 2020 para poder implementar seus currículos, né? ou construir as suas propostas. Como nós temos uma proposta hoje, que ela é pautada exatamente na proposta do Estado, né? Com todo respeito, mas eu acho que o Estado tem uma identidade e a gente precisa construir a nossa identidade própria, enquanto município, com uma diversidade geográfica, com uma diversidade econômica, com uma diversidade social. Então, a construção da proposta curricular, eu acho que é um ingrediente, ou seja, um elemento a mais que vai contribuir exatamente para melhorar a qualidade, não apenas no momento presente, porque ela vai se constituir como uma grande diretriz para que as escolas construam seus currículos, mas é algo que vai ser construído por cada um de nós que fazemos educação, professores, funcionários, gestores, os pais também vão poder participar dessa discussão, e aí será um instrumento formativo, nós podemos dizer, ou para ajudar na formação, não apenas nesse momento atual, mas para também as próximas gerações. Ok, Márcio. Ok, professor. Eu ouço muito especialistas na área de gestão educacional falar que em educação só o dinheiro não basta. Sabemos que Ipojuca é um município diferenciado no quesito arrecadação financeira, então eu lhe pergunto o que é preciso fazer para tornar Ipojuca uma referência nessa área, principalmente em relação aos índices e indicadores. Eu diria que um dos grandes desafios é exatamente otimizar melhor a aplicação de recursos. Eu posso citar um exemplo a partir disso, né? Nós recebemos nossas escolas, né, todas, do ensino fundamental nas séries finais com lousa digital. Então foi instalado 100 lousas aqui nas nossas escolas de Ipojuca, de Nossa Senhora do Ó, de Camela, mas infelizmente não foi otimizado esse investimento em favor de uma qualidade, né? Essas lousas, elas foram instaladas, não houve um treinamento, ou seja, uma orientação para que nós, enquanto professores, eu digo isso porque eu também sou professor da rede por mais de 20 anos e acompanhei todo esse processo,
nós pudéssemos utilizar. Então a lousa estava sendo utilizada apenas como fundo de tela para projeção, né? Exatamente como data show, ou telas em data show. Então não se fazia a utilização de fato efetiva desse recurso. Então acho que é um recurso importantíssimo. O investimento ele não foi errado, foi errado exatamente a forma de como foi colocado sem a otimização dos recursos. Então dinheiro só não significa o avanço na educação. É preciso ter recursos, mas é preciso também saber otimizar em que esse recurso. Não apenas jogar um computador na escola, não apenas jogar uma lousa, não apenas jogar um laboratório de informática, mas poder possibilitar, né, que esses recursos tecnológicos eles possam estar a serviço da aprendizagem, né? Não apenas do ensino, mas principalmente da aprendizagem, porque esse o alvo da escola, é essa a essência da rede. Então, quando nós falamos de aplicação de recursos, a gente precisa ter o cuidado devido, né, em como aplicar e também percebendo os impactos que na forma de utilização desses recursos, porque toda ação ela deve ser voltada, deve ser vista como uma ação que deva contribuir para a elevação dos índices, para a elevação da qualidade. E Pojuca ainda não tem os índices desejáveis, né? Houve avanços, né, durante essas últimas décadas, ou desde o início, nós podemos dizer assim, de quando foi instituída exatamente as avaliações externas, mas nós podemos dizer que nem sempre aqueles índices que estão postos oficialmente, eles correspondem à realidade, porque a gente vê que uma escola, ela eleva 2 pontos no IDEB, mas quando você vai lá na base, no chão da escola, fazer exatamente a constatação, você percebe uma realidade completamente diferente. Então, eu acho que a gente precisa também ter o cuidado de como realmente a gente trabalhar essa questão dos índices educacionais, né? É um indicador para que a gente possa refletir, avaliar, a gente possa buscar meios de como pensar na transformação dos espaços, dos ambientes da escola e melhorar ainda mais os resultados. Tem aqui algumas perguntas aqui dos internautas, Márcio. É isso aí. Aqui no painel, a Joselma Leite, ela pergunta para o secretário: bom dia, gostaria de saber do senhor secretário qual a colocação do nosso município de Pojuca no IDEB. Hoje, Pojuca tem uma média 4,8. Ele não está numa situação muito confortável. 4,2, desculpe-me. Ele não está numa situação muito confortável. Ele está numa situação ainda muito aquém, né? Eu não posso dizer em que posição ele está no ranking, mas eu posso dizer que é um indicador que exige de nós um cuidado, uma atenção e exige também um esforço muito grande, porque até 2021 o município ele terá que atingir, ou todos os municípios ou todas as escolas deverão atingir pelo menos a média 6, que foi o que foi estabelecido exatamente pelo Ministério da Educação. Então nós temos um prazo muito curto para atingir esses indicadores. É um grande desafio para todos que fazem educação. Tá certo. Vamos aqui nas perguntas, né? Recentemente noticiamos que o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Ipojuca apresentaram uma lista de reivindicações de melhorias para a categoria. Como andam essas negociações e quais os pleitos que foram apresentados? Nós tivemos, desde o início da gestão, como já relatei, né, a abertura ao diálogo a essas representações, né, não apenas dos professores, mas também novas representações que surgem, como, por exemplo, o Sindicato dos Técnicos e demais profissionais da educação. E eles têm apresentado pauta que perpassa pela educação, como pelo menos a mais importante, a gente pode dizer, que é a construção, exatamente a aprovação e a implantação do plano de cargos e carreiras e remuneração, né? Nós sabemos que apenas professores têm esse plano, que é o chamado PCCR, né? E é um plano que não tem uma preocupação apenas com a questão financeira. Se preocupa com, ele apresenta um salário inicial, né, para o professor,
mas ele apresenta também condições de uma evolução, de uma progressão, toda uma carreira, né? Então, entre as questões que o Sindicato dos Técnicos apresenta para nós, é exatamente a aprovação do PCCR, ou seja, eles apresentaram, nós estamos discutindo com eles, nós vamos ter agora uma próxima reunião na semana que vem, e para fechar alguns pontos que têm sido discutidos entre várias representações de outras secretarias, o sindicato e a educação, né? Mas também eles apresentam pontos relacionados à mudança do ticket, restaurante para alimentação, o recebimento da ajuda de vale transporte em pecúnia, que são questões que não perpassam pela educação, né? Aquilo que é inerente à Secretaria da Educação, a gente tem dialogado, a gente tem buscado juntos, e na próxima semana teremos um outro encontro para avançarmos nessa negociação. E aquelas que são inerentes à administração municipal, que não afeta diretamente apenas a esse grupo de profissionais, mas a outros, então nós temos que pensar isso de uma forma mais ampla, tá? E não somente especificamente para os profissionais da educação. Ok, professor. Uma das perguntas que a gente tinha separado aqui era em relação ao plano de cargos e carreiras, já que o senhor acabou mencionando nessa última pergunta, eu lhe perguntaria qual seria a previsão, se tem uma previsão, se vocês trabalham com um prazo para que esse plano seja aprovado. Em março desse ano, nós realizamos a nossa Conferência Municipal de Educação. A Conferência Municipal é um momento onde toda a sociedade ela discute exatamente as diretrizes postas para a educação do município. A última conferência que nós tivemos foi em 2009. Bastante tempo. Deveria acontecer pelo menos a cada 2 anos. Né? E em 2015, eu fui convocado pela instituição de ensino superior na qual eu trabalho para representá-la e discutir juntamente com a equipe da Secretaria de Educação o Plano Municipal de Educação, ou seja, a revisão do Plano Municipal. Foi um plano que foi revisado, né, com uma representação, mas que naquele momento não tinha havido a Conferência Municipal de Educação. Nós, agora, em março desse ano, nós realizamos a conferência, porque esse plano deveria ter sido revisado desde junho de 2017, 2 anos após, com a nova conferência. Não aconteceu, porque foi no momento transitório de gestão, e nós realizamos esse ano. E, de acordo com a revisão, uma das diretrizes colocadas em uma das metas do nosso plano é de que o plano de cargos e carreira dos profissionais, ele deverá ser aprovado, tá certo, e implementado até 1 ano após a alteração do plano. Então, o plano ele foi entregue recentemente pelo Conselho Municipal, após a compatibilização das metas, das estratégias que foram postas, discutidas por toda a sociedade durante 2 dias de conferência. Ele está sendo exatamente avaliado pela equipe da Secretaria, ou seja, reestruturado, porque ele já foi entregue pelo Conselho, está sendo avaliado também pela equipe jurídica, pelo Executivo e vai ser encaminhado à Câmara. Então, a partir do momento que for concluído todo o processo de aprovação das alterações feitas no plano, com a participação efetiva da sociedade, então nós vamos ter o período até 1 ano, não é esperar 1 ano, até 1 ano para, no caso, aprovação e implantação do plano de cargos e carreira dos profissionais. Ok, secretário. Vamos aqui no painel. Tem painel aí, Márcio? A Joselma Leite ainda manda aqui no painel, né? A Joselma Leite voltou aqui no painel e ela pergunta, gostaria de saber, sou universitário, gostaria de saber por que cada início de período são feitos cadastros e as carteiras de identificação nunca são condicionadas. Bom, o cadastro ele é de praxe acontecer, porque em cada período você tem alunos que entram nas universidades, que trancam matrículas, outros que concluem curso, né? Então, nós estamos sempre fazendo esse recadastramento. Há uma previsão que até 15 de agosto seja entregue, já tem uma data definida, eu não vou aqui divulgar essa data ainda, porque está precisando só de uns ajustes junto com a gerência,
mas deverá ser entregue não apenas os ônibus já totalmente adesivados, mas também vai ser um momento de entrega das carteiras dos estudantes. Essas carteiras já foram confeccionadas e agora, nesse semestre, elas serão entregues e terão prazo de validade. Então, todo semestre o aluno ele vai continuar fazendo o recadastramento. A gente está buscando uma forma de fazer isso de uma maneira mais prática, de forma online, para que não demande muito tempo do aluno, né? E essa carteirinha ela terá um prazo de validade maior do que um semestre, para que o aluno ele não tenha que repetir ou renovar essa carteira a cada 6 meses, tá? Mas logo estará sendo entregue, e acredito que até meados do próximo mês. Ok, professor, falando ainda sobre a questão da valorização profissional, queria que o senhor falasse um pouquinho como é que andam os projetos e ações relacionados à capacitação e qualificação do nosso professor e se existe previsão para novos concursos ou seleção simplificada na educação. Bom, em relação à parte de implementação de formação continuada, como eu coloquei recentemente, né, nós temos possibilitado a participação dos nossos profissionais em eventos, não apenas aqui, mas também fora do município. O ano passado nós encaminhamos um grupo de profissionais da área de matemática para participar exatamente de encontro em uma cidade aqui do interior. Tivemos agora há pouco um grupo de professores, não é, em João Pessoa, participando de um encontro nacional, um evento de grande peso científico, né? Porque você encontra pessoas do Brasil inteiro podendo discutir aquilo que há de novo dentro daquela área do conhecimento, né? Socializando experiências, participando também de discussões, de debates, né? Durante esta semana, por exemplo, nós temos 17 profissionais, dos quais acredito que 12 são professores, participando de um encontro nacional de artes na Universidade Federal de Pernambuco, né? Então isso é algo que é diferente, porque já fazia anos que isso não acontecia aqui. E a gente está procurando valorizar exatamente os nossos profissionais a partir da definição, evidentemente, de critérios, nesses encontros, com apresentação de trabalhos também, em alguns casos, além de possibilitar a participação deles dentro do município, como relatei agora há pouco, dos profissionais que nós estamos trazendo para que esses professores, a equipe gestora, técnicos, demais profissionais possam participar e ter a oportunidade de poder encontrar, de poder discutir, de poder confrontar ideias e de poder também se fortalecer como profissional, porque cada vez que nós vamos a um encontro de formação continuada, nós saímos renovados, motivados, né? E essa reanimação, né? Ou nós podemos dizer assim, essa motivação, ela é imprescindível para qualquer profissional dentro da sua área. Importa destacar que, no nosso caso, nós não estamos tendo uma preocupação apenas com professores. A semana anterior, nós realizamos encontros com os monitores escolares, tivemos encontro exatamente com as merendeiras. Então, nós estamos procurando ampliar, porque nós entendemos que cada pessoa ela é importante dentro do processo educacional. Eu digo sempre que aos monitores que o ônibus escolar ou universitário ele é uma extensão do espaço da sala de aula, independente de ser na universidade ou de ser numa escola de educação infantil ou de uma escola do ensino fundamental, né? Então, eu percebo que cada um de nós, independente de ser professor ou não, nós temos um papel, nós temos uma importância muito grande no ato de educar. Porque a educação é algo muito mais amplo do que apenas uma transmissão de conhecimento. Então, sempre nós procuramos perceber educação de uma forma ampla, de uma forma sistêmica, entendendo também que todos os profissionais precisam ser valorizados, precisam ser motivados, precisam passar exatamente por esses momentos de discussão, de encontro, de troca, de experiências e de aprimoramento, como forma de buscar o desenvolvimento profissional. Ninguém nunca sabe tudo. E nós estamos num mundo onde a informação, o conhecimento, ele é muito veloz. As informações são muito rápidas, né? E a gente precisa, diante de tantas informações, abstrair aquilo que é importante para poder transformá-las em conhecimento. E isso é um exercício que é feito de forma contínua, de forma permanente, né? Então, em relação à questão da formação
continuada, nós estamos vendo exatamente isso, e dentro dessa questão que eu coloquei agora há pouco, da proposta curricular, ela não vem de forma isolada, construir uma proposta curricular. Nós devemos ainda, acredito que até o final do próximo mês, fazer um chamamento público, não é, como forma de que alguma instituição com expertise, exatamente com a experiência de vida necessária, ela possa vir para o município, né, fazer exatamente esse trabalho, discutir junto com os educadores, dentro de cada área, de cada nível de conhecimento, a proposta curricular. E isso vai demandar também meios, vai dar diretrizes para a formação continuada. Então, nós vamos estar construindo uma proposta e, ao mesmo tempo, passando por momentos formativos, juntamente com os profissionais, implantando a proposta e consolidando essa proposta. Então, isso é importantíssimo para toda a rede. Ok, secretário. Márcio? O senhor citou recentemente um evento que houve na segunda-feira lá em um hotel em Porto de Galinhas, que contou com a participação do sociólogo César Calegari e da pedagoga Emília Cipriano. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse evento e qual foi a impressão que os nossos gestores educacionais, professores tiveram. Nós fizemos um processo de inscrição, né, online, porque nós abrimos exatamente um grupo para o horário da manhã e o mesmo trabalho foi feito no horário da tarde, né? E ficamos assim surpresos com a receptividade dos nossos profissionais, não apenas por ser um momento de abertura de ano letivo, não foi mais uma, mas foi uma abertura onde a gente pôde possibilitar, como eu falei, profissionais que são renomados, que fazem um trabalho de reconhecimento no Brasil e fora do país, né? E o professor César, eu destacaria porque ele conduziu todo o processo de coordenação da Base Nacional Comum Curricular. Então, ele é um membro exatamente do Conselho Federal de Educação e tinha essa missão de coordenar esse trabalho ao longo de todo esse processo. A Base Nacional Comum Curricular, que está em vigência desde dezembro, né, ela é exatamente voltada para a educação infantil e o ensino fundamental. O ensino médio foi lançado agora há pouco. E como o professor César, que coordenava um trabalho, ele discorda de alguns pontos trazidos exatamente com a reforma do ensino médio, então ele pediu afastamento, né? Então, ele tinha essa missão, né, de coordenar esse trabalho, mas por entender que seria uma forma de prejudicar o andamento do ensino médio no Brasil, reduzindo o cargo desses momentos formativos. Ok, secretário, mais uma pergunta aqui. Ainda sobre o semestre letivo, quais as principais novidades que os alunos vão ter em umas suas salas de aulas em relação ao semestre anterior? Bom, nós estamos construindo exatamente algumas ações. Eu destacaria que uma grande ação, né, que nós tivemos ontem foi exatamente o lançamento de um curso de extensão em parceria com o IFPE, né? E 20 dos nossos alunos, eles estão participando, né? Eles foram selecionados a partir de alguns critérios estabelecidos pela Gerência de Tecnologia e eles estão exatamente participando desse trabalho, desse curso de extensão promovido pelo IF em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura de Pojuca. Esses alunos eles vão estar participando do curso até dezembro, curso de robótica, e vão estar difundindo também esses conhecimentos na rede, né, a partir do início do próximo ano, onde eles vão ter oportunidade de serem aqueles pioneiros que vão exatamente aprender conhecimentos, aprofundar esses conhecimentos de robótica, de automação e, ao mesmo tempo, poder lançar exatamente aquilo que nós chamamos de Clube da Robótica do Ipojuca. Será uma difusão para outros municípios. Então, ainda nesse semestre, a gente vai estar implantando, possivelmente, já deveríamos estar no processo mais avançado, já houve um processo licitatório, que por questões de ordem burocráticas,
foi cancelado, um novo processo será feito, é exatamente a instalação também de ambientes ou de laboratórios de informática nas escolas daqui de Pojuca. Sendo que esse formato ele não vai ser naquele formato tradicional, ele vai ser num formato mais agradável, mais confortável, onde o aluno fique à vontade e possa interagir melhor exatamente com o professor e com os elementos de aprendizagem. Então, isso é uma proposta ainda para esse semestre começar a ser implantado esses espaços de informática aqui. Nós não vamos atingir toda a rede, mas vamos começar exatamente trabalhando com algumas escolas e ampliando gradualmente. Márcio, tem painel por aí, Márcio? Ok, Márcio Lima, a gente está atualizando aqui o painel. No momento não tem mais perguntas dos nossos internautas e a gente vai seguir aqui o cronograma de perguntas, perguntando ao professor Norberto, porque alguns pais de alunos entraram em contato recentemente aqui com a TV Pojuca para falar sobre a falta de alguns professores em algumas unidades de ensino da nossa rede municipal. E eu queria que o professor falasse como é que está essa situação, se já foi sanada, da falta de professores em salas de aula. Na pergunta anterior, né, quando vocês me questionaram a respeito da formação continuada, vocês também perguntavam se havia uma previsão de concurso, né? Não temos ainda um período definido para que isso venha a acontecer, né? Recentemente foi realizada uma seleção simplificada e essa seleção ela tinha por objetivo de suprir exatamente as demandas da rede. Se há falta de professor, né? Então é por uma questão de algum afastamento médico, alguma licença que naturalmente acontece. A gente não tem esse conhecimento de que está faltando X professores nas escolas. Então pode ser alguma situação pontual, tá certo? E na medida que surgem essas lacunas, a gente pede para que as escolas comuniquem-se diretamente com a diretoria de ensino, que tem a responsabilidade de suprir a ausência desses professores. No começo do ano letivo, secretário, a gente recebeu várias reclamações, principalmente lá de Porto de Galinhas, sobre justamente essa situação. Certo. Nós tivemos problemas sim, porque no início do ano foi o momento do chamamento dos professores, né? Os antigos ficaram até um determinado período e depois nós fomos substituindo gradualmente. Acontece que nem todo professor que fez a seleção e que foi convocado, ele teve interesse de ficar. Principalmente quando pegava as escolas, como por exemplo as escolas de Porto, nós tivemos problemas também em Camela. Por quê? Porque quando as pessoas externas fazem a seleção, elas pensam que Pojuca é apenas a sede. Tá? Entendi. Então, quando você começa a perceber que Pojuca não é somente sede, que tem Nossa Senhora do Ó, Porto de Galinhas, Serrambi, Maracaípe, que tem todo esse deslocamento. Então, muitas pessoas que foram convocadas, que passaram por procedimento, na hora da lotação desistiram. Então, a gente tinha que ter tempo hábil para convocar novos professores e trazê-los para a rede, né? Então, isso gerou uma instabilidade, um momento assim de lacunas de professores realmente na rede. Mas isso foi procurado ser contornado com novas convocações que foram feitas. E aí, como eu coloquei, a ausência de professor ela acontece porque o professor ele pode se licenciar por um problema de saúde, uma situação emergencial que acontece, uma cirurgia, alguma coisa que ele precisa passar. Então, mas nesses casos, né, são casos que a gente tem total autonomia para a própria escola de localizar um professor substituto e em sintonia com a diretoria de ensino preencher as lacunas existentes. Ok. Ainda falando sobre os funcionários, os efetivos da Secretaria de Educação, eles terão um plano de cargos e carreiras aprovados? Nós temos o grupo de professores que já tem um plano de cargos e carreira desde 2003, não é? Esse plano ele tem sido discutido. Hoje à tarde nós vamos ter um momento com o Sindicato dos Professores, creio que está em pauta também, no caso,
alguns ajustes, no caso, em relação a licenciamento de professores para cursos que está lá no plano, mas que não está bem detalhado, porque isso deveria ser regulamentado, e algumas outras situações. Mas o plano que realmente está para ser aprovado, né, é o plano dos profissionais da educação, que aí não é do professor, é o plano dos técnicos, pessoal de cozinha, pessoal de limpeza, né, os administrativos. Então são esses profissionais que terão seu plano de cargos e carreira aprovado e implantado até um ano após a aprovação do Plano Municipal de Educação, da reforma que houve e que vai ser aprovado logo pela Câmara Municipal. Então, no momento que houver aprovação, então nós vamos ter até um ano, como eu falei anteriormente, para aprovar e implantar o plano de carreira desses demais profissionais, porque do professor isso já está garantido. Está chegando aí perguntas aqui, não é? A Joselma Leite diz: eu sou universitário e gostaria de saber se o senhor secretário tem previsão de quando começam os pagamentos da Bolsa Universitária, tendo em vista que foi promessa da campanha da atual gestão. Já existe uma proposta, não é, de como implantar a questão da Bolsa Universitária que está sendo discutido. E aí podemos dizer que para esse semestre isso não vai acontecer ainda, né? Porque depende não apenas de uma elaboração de uma proposta, mas tem que passar pelo crivo jurídico, tem que ser definido critérios, tem uma série de fatores, né, que tem que ser discutido e implementado para poder ser efetivamente realizado. Mas é uma promessa de campanha e que com certeza será cumprida pela prefeita e também por todos que fazem gestão. Márcio, na área de construção de novas unidades de ensino, secretário, eu queria saber do senhor quantas escolas ou creches já foram construídas ou reformadas na atual gestão. Bom, nós temos obras, que é uma outra dimensão, exatamente a infraestrutura, que é uma outra dimensão da gestão e que algumas escolas estão passando por requalificação. Entre essas escolas nós temos em Nossa Senhora do Ó a Escola Maria das Dores, que é uma ampliação, né? A Escola Armando da Costa Brito, a Escola Jesus Nazareno e ainda a Escola Genice Teles, que é construção. Isso tudo são obras que foram encontradas, né, em momento inicial, né, e que a gestão atual ela tem procurado dar impulso a essas obras. Tivemos problemas no início da gestão com tanta chuva que aconteceu ano passado. Alguns contratos estavam paralisados, então teve que ser retomado, teve que ser revisto, né? E situações que precisavam realmente ser ajustadas, né? Então, por exemplo, a Escola Armando Brito ela tem um processo de ampliação, mas o problema crucial da escola não estava contemplado no projeto, que é exatamente o nível da escola. A escola ela tem um nível mais baixo do que exatamente o entorno da escola. Então, se nós fôssemos executar exatamente o projeto da forma como ele estava previsto, nós íamos ter uma escola muito bela, ampliada, mas dentro d'água. Então, assim, são situações, né, que a secretária Juliana, juntamente com sua equipe, tem dialogado conosco, tem conversado conosco e tem procurado exatamente dar as condições, né, técnicas necessárias para que, em conjunto com a Secretaria de Educação, a gente possa viabilizar o andamento dessas obras de forma que atenda melhor as demandas das comunidades. Nós temos ainda a creche do Jambeiro, que foi entregue agora no mês de março, né? Era uma creche que todo mundo questionava porque não tinha sido entregue. Nós não poderíamos entregar uma creche que não tinha estrutura hídrica contemplada no projeto. Da mesma forma que a creche do Santo Cristo. Ela também não contempla no projeto a parte hídrica. Então, como você, na verdade, entregar uma obra sem realmente ter água que possa dar condições de funcionamento? Então, foram lacunas que nós fomos encontrando e que a gente tem procurado ajustar para que, quando o equipamento seja entregue, ele seja entregue em perfeitas condições de uso e de funcionamento, sem comprometer a qualidade do trabalho, né? Porém, nós temos ainda
a creche de Camela, que deve ser entregue até o final desse ano. Temos uma creche ainda no loteamento Canoas, em Nossa Rodoó, que está também bem avançada e que deve ser entregue até o final desse ano. E 2 creches que foram dadas ordem de serviço pela prefeita Célia, que é a creche de Serrambi e de Maracaípe, que ficam prontas no início do próximo ano. Além dessas creches, não é, e dessas escolas que estão passando por requalificação e ampliação, existe também proposta, já foi visto alguns espaços, né, já existem alguns projetos que logo serão lançados exatamente de construção de novas unidades educacionais, não apenas aqui em Ipojuca, mas também nos distritos e demais comunidades. Atualmente a rede municipal compõe quantas unidades de ensino, secretário? São 77 unidades, ou melhor, 77 escolas. Quando a gente fala em unidades, acaba tendo um pouco mais porque tem os anexos, né? Mas são 77, onde parte dessas escolas, 46, desculpe-me, está na zona rural, né, porque algumas escolas foram desativadas anteriormente, e as demais escolas estão no espaço urbano. Ok, secretário, a gente falando sobre o Bolsa Escola de Ipojuca, quais os valores pagos atualmente no Bolsa Escola de Ipojuca? O Bolsa Escola de Ipojuca, ele atende a todos os alunos da rede, né? O critério exatamente para que esses alunos possam receber é a frequência, e aí eu coloco mais uma vez a necessidade da gente manter a família perto, porque não basta o aluno estar na escola, ele tem que estar na escola, mas ele tem que estar participando efetivamente das atividades, se envolvendo com as ações e as situações de aprendizagem dentro da escola, e ele precisa ter uma frequência mínima de 95%, né? Então, o critério básico, apenas para que esse aluno receba o benefício mensalmente, é a frequência, né? É o único critério. O valor que é pago é R$ 130 por aluno, ou para o aluno, né? Nós podemos dizer assim. Se o pai tiver mais de um aluno, ele já recebe 160, tá? Mas esse é o valor que é pago para todos os alunos da rede municipal de ensino. Atualmente, quantos estudantes são beneficiados com esse programa, secretário? Nós temos aproximadamente 22 mil alunos, né? Ou um pouco superior, porque nós estamos fechando o censo até o dia 31, né? Então, significa dizer que como a matrícula ela é muito dinâmica, alunos saem, alunos entram, a gente recebe novos alunos, alunos migram, a gente recebe mais do que migra, na verdade, né? Então, e como o censo não foi fechado ainda, mas nós já temos na rede 22 mil alunos e com certeza com a abertura de alguns núcleos de educação infantil isso pode ampliar muito mais, chegando a uma média superior aos 22 mil. E nesse caso, como será o 7 de setembro do Ipojuca 2018? O 7 de setembro é a grande expectativa, né, da comunidade. Eu acho interessante porque isso está impregnado na cultura das pessoas. É verdade. E as pessoas, apesar de nós estarmos vivendo, né, um momento de grandes contradições na realidade, no cenário brasileiro, né, em todos os aspectos, mas as pessoas acreditam e gostam desse momento cívico, né, que é o momento de resgatar a autoestima, de acreditar, de passar a acreditar mais no Brasil. E esse ano nós vamos trazer um mote que é importantíssimo para que a gente possa trabalhar isso dentro das nossas unidades, que é o tema paz. Então nós vamos estar atrelando exatamente e trazendo esse tema, porque a paz ela não vai depender de quem está num determinado cargo, numa determinada posição. Ela depende de cada cidadão, de cada pessoa, de cada aluno, de cada profissional, de cada pai, de cada mãe de família, né? Então, a paz ela começa exatamente nos nossos espaços de vivência, de trabalho, de relações interpessoais. Eu diria que um grande problema hoje da violência no Brasil, né, e no mundo, especialistas dizem que a violência ela é gerada exatamente pela forma, ou não pelas palavras, mas pela forma como se fala, né? Então, pelo timbre de voz, pela maneira como as pessoas se reportam aos outros. Isso é o grande passo para que efetivamente aconteça a violência,
né, entre as pessoas. Sabemos que existem outras situações aí de âmbito social, né, condições econômicas, né, que acabam gerando também toda uma situação de desconforto, de insegurança, de violência nas nossas comunidades. E por isso nós acreditamos, né, que não adianta a gente querer que o mundo viva paz, não adianta a gente querer que o Brasil viva paz, que Ipojuca viva paz, viva mudanças, se nós não estamos abertos a mudar. A mudança ela tem que partir de cada um de nós e não apenas do outro. Então eu tenho que mudar meus hábitos, minha maneira de agir, minha maneira de pensar, pensando na coletividade também, pensando no mundo melhor. Então esse tema, mais uma vez nós vamos repetir exatamente o trabalho feito com os alunos vão externar, né, que impressão eles têm do mundo que nós vivemos, que mundo é esse? E o tema paz será o tema a ser vivenciado exatamente durante toda a semana cívica por nossas escolas e pela sociedade pojucana. Bacana, professor. Queria que o senhor falasse um pouquinho, a nossa entrevista está chegando ao final, mas gostaria que o senhor falasse um pouquinho aos nossos internautas que estão acompanhando a entrevista, quem é o secretário de Educação, quais os seus alvos e desafios frente à gestão educacional do nosso município. Bom, muitos aqui me conhecem, né, aqui na comunidade de Ipojuca. Eu falo do município, né? Eu sou professor Norberto, eu estou secretário, mas a minha função, o meu cargo é ser professor. E digo para vocês que eu tenho 27 anos e meio de rede municipal de ensino. Já tenho um bom tempo também de Estado, uns 25 anos na rede estadual, trabalhando também com ensino médio. Trabalho também aqui na instituição de ensino superior, na Fajoca. E o professor Norberto, ele é professor, apesar de ter passado por várias experiências também dentro da realidade da educação, né? Então, eu já estive na diretoria de ensino por alguns momentos, né, por algumas vezes, né? Já atuei também dentro da escola como secretário escolar, já atuei como coordenador pedagógico, né? Já atuei como formador também em alguns institutos fora de Ipojuca, né? E toda a minha contribuição e toda essa experiência, ela nos fortalece para estar na condição. Eu estou na condição de secretário, né? Mas como eu digo, a minha função é professor, e foi exatamente no chão da sala de aula, no chão da escola, que eu busquei exatamente toda essa formação, toda essa preparação, né, para que hoje eu pudesse estar na condição de secretário, né. É um cargo, é um grande desafio, é uma missão. Eu acho que o maior desafio hoje é exatamente você procurar atender as expectativas as demandas das comunidades, né, que são múltiplas, porque a gente tem um município muito plural também, né, em termos de realidade geográfica, em termos de realidade econômica, social, mas que o esforço tem sido constante, não apenas o meu esforço pessoal, como profissional, como professor, né, escutando os segmentos, porque é muito mais fácil você trabalhar de forma isolada do que você trabalhar com a sociedade. Mas eu não acredito que o trabalho isolado ele possa florescer. O trabalho ele deve acontecer, ele deve ser desenvolvido com a efetiva participação da sociedade, porque eu penso que dessa forma a gente consegue fortalecer muito mais a relação e consegue realizar ações em menos tempo, com um esforço muito menor, né? É trabalhoso, sim, mas é importante que a gente possa estar ouvindo os segmentos, estar interagindo com as pessoas e buscando ações que possam atender às expectativas de toda a sociedade. Então, o meu papel como professor, né, atualmente secretário de Educação, é estar atento exatamente a essa gestão educacional do município de forma sistêmica, né, de forma ampla, não apenas vendo uma dimensão ou outra, a gente tem que ver todas, mas como a educação é muito dinâmico, então cada dia você tem novos desafios.
Você elimina um desafio aqui hoje, amanhã você já tem novos. Porque isso é próprio do ser humano, da sociedade, isso é próprio da educação, né? Mas eu estou à inteira disposição, né? As pessoas que queiram realmente, os pais que queiram fazer alguma reclamação, dar alguma sugestão, eles podem nos procurar lá na secretaria, os diversos departamentos, os diversos setores da educação, a unidade pedagógica, através da diretoria de ensino, a equipe exatamente da diretoria administrativa e financeira, a equipe de infraestrutura, né? Então, assim, a equipe de avaliação e monitoramento, ou seja, todas as equipes, elas estão lá à inteira disposição. E o telefone da Secretaria Municipal de Educação é o 3551-1191. Então, qualquer pessoa que quiser dar uma sugestão, dar uma contribuição, fiquem muito à vontade. Eu só diria que as críticas, elas são boas, mas a partir do momento que elas vêm para somar. Criticar por criticar não significa construir. Verdade. Então, a gente precisa ter entendimento de que até para fazer uma crítica, a gente precisa ter fundamentos nas críticas que nós fazemos, porque o objetivo não é apenas jogar a pedra no outro, mas é somar, é colaborar. E educação depende da colaboração de todos. Ok, secretário, para finalizar, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos os ipojucanos que estão aí conosco e também, não é, Márcio, vai ficar na nossa página e tem muita gente que à noite passa a assistir essa brilhante informação da educação do Ipojuca. Pode ficar à vontade. Eu gostaria de colocar para toda a sociedade que continue acreditando na educação como instrumento de transformação. Nós temos excelentes profissionais na nossa rede, professores, técnicos, nós temos escolas que fazem trabalho brilhante, nós temos gestores muito envolvidos, nós temos pessoas muito dedicadas, não é? Mas é preciso também que haja um comprometimento da sociedade como um todo, no sentido de colaborar com esses profissionais. Então, a educação, para mim, ela se faz de forma dialógica, que é exatamente toda essa trajetória que nós estamos buscando para poder desenvolver os processos educacionais. A educação, quando ela é dialógica, ela é humanizadora. E quando ela é humanizadora, ela é transformadora. Então, continuem acreditando na educação como instrumento de transformação, porque é por meio dela que nós vamos promover toda uma transformação social. A gente transforma as pessoas e, transformando as pessoas, a gente transforma a sociedade. Assim já dizia o grande mestre Paulo Freire. E é dessa forma que eu encerro esse momento aqui com vocês, agradecendo pela oportunidade, me colocando à disposição e desejando bom dia a todos, a toda a sociedade ipojucana. Ok, secretário, bom dia. A gente também agradece a sua participação aqui conosco para poder dar esses esclarecimentos à população do município do Ipojuca. Hein, Márcio? Verdade, é muito importante essa participação do professor Norberto Júnior, que além de esclarecer algumas situações referentes à área da educação do município, pode falar um pouco mais sobre os projetos e as ações em andamento que a Secretaria de Educação do Ipojuca está realizando. Então a gente agradece a gentileza do professor Norberto em participar do nosso programa, agradece também a participação dos nossos internautas que acompanharam o programa, que interagiram no nosso painel interativo e desejo a todos um bom dia. Gente, aquele bom dia, tá certo? A gente, lógico, amanhã estaremos de volta na nossa programação, na sua, ou seja, Rádio Ipojuca Online, junto com a rede de comunicação. A todos, uma ótima quinta-feira a vocês.